Câncer de pênis, uma doença rara, mas que infelizmente não é infrequente da gente ver no nosso dia a dia da clínica em pacientes brasileiros. Eu vou falar um pouquinho mais e detalhar sobre essa doença. Eu sou Flávio Cárcano, médico oncologista clínico, especialista em câncer geniturinário. Vamos lá? O câncer de pênis é uma doença mais frequentemente encontrada em países em subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. A gente tem as maiores prevalências principalmente na África, Ásia e infelizmente na América do Sul, onde no Brasil nós vemos também pacientes sofrerem com essa doença. O câncer de pênis está muito associado a alguns fatores de risco e dentre eles a gente destaca a questão da higiene. A higiene genital tem um fator importante no desenvolvimento do câncer de pênis. Além da higiene, nós vemos também alguns fatores que se associam ao desenvolvimento do câncer de pênis, como a própria infecção pelo vírus HPV, ou papilomavírus, que é aquele mesmo vírus que está muito associado ao câncer de colo de útero na mulher. Da mesma maneira, existem vários sorotipos do HPV, mas alguns sorotipos específicos estão mais associados ao desenvolvimento do câncer de pênis. Além do HPV, a gente vê uma associação, um risco muito maior de desenvolver câncer de pênis naqueles pacientes HIV positivos. Chega a alguns dados mostrarem 8 vezes mais risco de desenvolvimento de câncer de pênis no paciente HIV positivo em relação àqueles que não têm positividade para o HIV. Em relação aos sinais e sintomas, é muito frequente a gente notar uma nodulação, muitas vezes indolor, principalmente acometendo a glande, que vulgarmente chamado de cabeça do pênis. Essa lesão ela pode estar intacta, indolor, como uma nodulação, muitas vezes acometendo o sulco balano prepucial, mas mais frequentemente a glande. Em algumas situações podem ser lesões ulceradas, formando feridas com bordas irregulares. Essa é a apresentação mais frequentemente observada. É importante diferenciar essas lesões de outras lesões que podem acometer o pênis, como o próprio verrugas genitais, que são os condilomas acuminados, que estão relacionados também ao HPV, mas outros sorotipos de HPV que não necessariamente levam ao câncer de pênis. Outros fatores de risco também estão associados, como o uso do cigarro e práticas de zoofilia, pessoas que fazem sexo com animais. Isso é real, principalmente em áreas rurais, e muitas vezes o paciente desenvolve uma condição de higiene precária, desenvolvendo feridas e levando ao câncer de pênis. Além desses fatores de risco, outros estão associados, mas talvez esses sejam o que mereçam maior destaque. É importante notar como sinal e sintoma que a doença ela começa acometendo o órgão, mas ela pode se disseminar. E essa disseminação primariamente ocorre nos linfonodos, que são estruturas relacionadas ao nosso sistema imunológico, e elas estão ali no seu campo de drenagem, a área em que aquele tecido normalmente é drenado, esses linfonodos eles podem aumentar em tamanho. E a primeira região que comumente a gente vê um aumento é na virilha, gerando o que vulgarmente chamamos de íngua, uma nodulação, às vezes dolorosa, na região da virilha. Isso pode corresponder já a uma disseminação da doença para os linfonodos. Mas é curioso que em até metade dos casos, esse aumento dos linfonodos é mais consequente à inflamação que a lesão está causando do que necessariamente a presença já de células tumorais disseminando para aquela região. Isso é um dado importante porque se a gente tem uma lesão com suspeita de câncer de pênis e palpa um linfonodo inguinal na virilha, não necessariamente significa doença avançada. Como a gente faz o diagnóstico? É claro que na suspeição a biópsia dessa lesão é o primeiro passo e essa biópsia vai nos dar a certeza daquele diagnóstico para que o urologista possa proceder ao tratamento subsequente.
Esse tratamento, antes desse tratamento, é também fundamental, como em todos os tipos de câncer, a gente fazer o estadiamento. As lesões elas podem estar restritas iniciais ao pênis, ou elas podem ter disseminado para os linfonodos ou até, infelizmente, apresentando metástase à distância. Infelizmente, o câncer de pênis é uma doença com prognóstico, dos piores prognósticos em relação aos tumores geniturinários. Também porque é uma doença muito menos estudada do que os outros pela raridade e a gente dispõe de poucas opções terapêuticas ao longo dos anos e o avanço ainda é muito pequeno em comparação a outros tipos de doença. Portanto, a detecção precoce e o tratamento adequado, ele é fundamental para aumentar as capacidades de cura, a capacidade de cura. Então, quando a gente estadia esse paciente e vê a doença restrita ao pênis, alguns fatores são observados. Se a invasão dessa lesão ela é mais profunda ou ela é superficial, se já existem vasos, que estão infiltrados pelas células neoplásicas, se esse linfonodo está comprometido ou não, e isso vai levar ao tratamento local. Esse tratamento local, fundamentalmente, ele é cirúrgico. E a prioridade, sempre que possível, é preservar a função do pênis, seja na condução da saída da urina, seja para a prática de atividade sexual. Então, a preservação da função do pênis é fundamental. Entretanto, nem sempre isso é possível. Muitas vezes é possível fazer uma ressecção da lesão, uma eliminação da lesão, se ela for muito inicial, superficial, com alguns tratamentos tópicos, com substâncias que são colocadas ali, que são antineoplásicas e que possam eliminar a lesão muito inicial. Na maioria das vezes nós não encontramos essa lesão tão inicial assim e é necessário a retirada da lesão fazendo a amputação parcial ou total desse pênis. Isso vai depender da extensão da doença e sempre que possível preservando a função, mas muitas vezes para que se possa fazer a ressecção completa da lesão é necessário amputar o pênis completamente, o que impacta diretamente na qualidade de vida desse paciente. Quando a doença é avançada, muitas vezes avançada localmente, é possível fazer um tratamento com quimioterapia, que a gente chama de neoadjuvante, com o intuito de reduzir o volume dessa doença, dando condição para uma posterior cirurgia. Em muitos casos, a neoadjuvância não é feita e a cirurgia é feita diretamente, mas isso é discutido de forma multidisciplinar entre o urologista e o oncologista clínico e também incluindo muitas vezes o radioterapeuta para melhor decisão no cuidado desse paciente. Nos poucos casos, mas infelizmente ainda frequentes, de doença avançada, ou seja, o paciente descobre o câncer de pênis, mas já com a doença disseminando para outras partes do corpo, aí o tratamento tem que ser sistêmico. E aí entra a quimioterapia como tratamento fundamental para esses pacientes. Esse é um panorama geral dessa doença e, obviamente, como preveni-la. Entendendo os fatores de risco, então é muito importante a cessação do tabagismo, o cuidado de higiene adequado do pênis. Então, muitas vezes uma prática de higiene adequada já é o suficiente para evitar o risco do desenvolvimento do câncer de pênis. E também, não menos importante, a prática segura de atividades sexuais. Como a gente viu, o vírus do HPV, ele é adquirido, na maioria das vezes, através de relações sexuais e a prática sexual protegida é o principal mecanismo que a gente deve encontrar para evitar o desenvolvimento do câncer de pênis, assim como também a contaminação pelo vírus HIV, que aumenta em até 8 vezes o risco do desenvolvimento do câncer de pênis. É importante lembrar, antes de a gente terminar esse vídeo, que nem toda lesão no pênis significa câncer de pênis. Existem outros tipos de lesões, como a gente já falou, as verrugas genitais, que são lesões benignas, herpes, infecções pelos vírus da herpes, que não levam ao desenvolvimento do câncer e que são tratáveis, sífilis, que ainda infelizmente existe, e outras lesões cutâneas de pele que também podem acometer o pênis, como a própria psoríase.
Então é importante esse diagnóstico diferencial do urologista e outras áreas da medicina cuidando desse paciente para que a suspeição seja suficiente a ponto de levar a uma biópsia ou uma suspeição diagnóstica de um câncer de pênis. Bom, eu pretendo em outros vídeos comentar um pouco mais detalhadamente sobre o tratamento do câncer de pênis, mas espero que essas informações tenham sido úteis para vocês. Se você gostou, curte o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para vocês receberem avisos dos novos vídeos que a gente vai postar por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.